Olá, meus cumprimentos a todos, aqui estou eu para mais um vídeo. E dessa vez eu vou tratar da providência divina. E, para tanto, vou recorrer ao livro A Gênese, no capítulo 2, item 20, onde o Kardec trata exatamente sobre esse tema. E ele diz assim, que a providência é a solicitude de Deus para com as suas criaturas. O que é solicitude? Solicitude é cuidado, é carinho. Então é isso que o Kardec está falando, que Deus cuida de todas as suas criaturas. Ele provê para todas as suas criaturas tudo o de que elas necessitam para a sua existência, para o seu crescimento, desenvolvimento. E para ilustrar isso, né, essa ação de Deus, a ação providencial de Deus, nós lembramos de um texto do livro Pai Nosso, pelo Espírito Meimei, psicografia do Chico Xavier, onde ela vai dizer que a providência divina está no sol que nos aquece, nas águas que fertilizam o solo, que nos dessedenta a sede, nas flores que exalam perfume, nas plantas e nos nossos amigos, nos nossos pais, que estão aos nossos lados, nos dando força para enfrentarmos as dificuldades da vida e assim por diante. E interessante que neste texto ela vai falar que a providência divina é silenciosa. Eu achei essa expressão tão importante porque, de fato, a gente não vê Deus gritando para a gente, olha, eu estou aqui. Não, ele coloca as coisas na natureza e deixa que nós vamos, aos poucos, entendendo que a todo momento Deus está agindo nas nossas vidas. Mas ali no item 20, o Kardec continua dizendo que Deus está em toda parte, tudo vê, a tudo preside, mesmo as coisas mais mínimas. Até aquilo que é invisível aos nossos olhos, Deus preside, Deus toma conta. E termina esse parágrafo dizendo que é nisto que consiste a ação providencial. Agora, quando a gente pensa na providência divina, muitos de nós perguntamos, mas será mesmo que Deus nos atende? Será mesmo que Deus está em tudo e sabe de tudo que nos acontece? Como que ele pode saber de tudo? E para que a gente entenda isso, nós precisamos recorrer a um fluido que permeia, que preenche todo o universo, que é um fluido extremamente sutil e que nós conhecemos como fluido cósmico universal. Ou seja, é um fluido que está em toda parte, em todo o universo, ele enche todo o universo. E no item 23 deste capítulo, ele diz assim, que esse fluido, ele serve de veículo ao nosso pensamento, às nossas sensações e às nossas percepções. Então a gente já começa a entender que é por meio desse fluido onde nós estamos mergulhados, porque se ele permeia todo o universo, se ele está em toda parte e nós estamos mergulhados nele, o nosso pensamento, nós podemos entender que tudo que a gente pensa, tudo que a gente sente, todas as nossas percepções estão ali envolvidas por esse fluido, né? Então, Deus sabe de tudo que nós pensamos, sentimos e fazemos por causa desse fluido, porque tudo caminha em direção a Ele. E aí no item 24, ele fala assim, que esse fluido enche o universo infinito e penetra todas as partes da criação. A natureza inteira está mergulhada nesse fluido divino. E aí, mais adiante, ainda nesse item 24, ele fala assim, o Kardec, estando o mesmo fluido em toda parte,
tudo está submetido à sua ação inteligente, à sua previdência, à sua solicitude. Esse sua aqui se refere a Deus. Então, tudo está submetido à sua ação inteligente, quer dizer, a ação inteligente de Deus, a providência divina e a sua solicitude. Continua Kardec nesse mesmo item 24. Nenhum ser haverá, por mais ínfimo, quer dizer, por menorzinho que seja, quer dizer, nem o átomo, né? Nenhum ser haverá que o suponhamos, que a gente pode supor, que não esteja saturado deste fluido. Achamo-nos, então, constantemente em presença da divindade. Nenhuma das nossas ações lhe podemos subtrair ao olhar. Então, Deus tudo vê, tudo sabe. Por isso, por meio desse fluido. O nosso pensamento, continua Kardec, está em contato ininterrupto com o pensamento de Deus. Quer dizer, o tempo todo. Pensamos, Deus sabe. Sentimos, Deus sabe. Tudo. Porque, por meio desse fluido, nosso pensamento está constantemente em contato com o pensamento divino. Continua Kardec. Havendo, pois, razão para dizer-se que Deus vê os mais profundos refolhos do nosso coração. O que é refolho? Refolho é aquela parte íntima, a parte mais secreta do nosso coração. Deus sabe o que nós sentimos, quando nós estamos sendo verdadeiros, quando nós estamos sendo hipócritas, quando o nosso pensamento, o nosso sentimento é puro, é nobre, e quando o nosso sentimento não é tão nobre assim. Deus sabe tudo. E continua Kardec dizendo, estamos nele Deus, como ele está em nós, segundo a palavra do Cristo. E aqui a gente também se lembra do apóstolo Paulo, quando ele, em Atos, capítulo 17, versículo 28, disse, nele vivemos, nos movemos e existimos. Bom, então, porque nós estamos mergulhados nesse fluido e Deus está em toda parte, nós podemos nos comunicar com Ele, aonde estivermos, quando estivermos, por causa desse fluido. Agora, o que é o fluido? Esse fluido cósmico universal? É um tipo de matéria extremamente sutil que se encontra em todos os pontos do universo. Ora, se ele se encontra em todos os pontos do universo, isso quer dizer o quê? Que não existe o vazio, não existe o vácuo. Onde a gente não enxerga nada, ali tem o fluido cósmico universal. E aí, como o fluido cósmico universal foi definido como um tipo de matéria extremamente sutil, nós vamos recorrer ao Livro dos Espíritos, na questão 22, onde Kardec pergunta: define-se geralmente a matéria como sendo o que tem extensão, o que é capaz de nos impressionar os sentidos, e o que é impenetrável. São exatas essas definições? E os espíritos respondem: do vosso ponto de vista, elas o são, porque não falais senão do que conheceis. Mas a matéria existe em estados que ignorais. Pode ser, por exemplo, tão etérea e sutil que nenhuma impressão vos cause aos sentidos. Contudo, é sempre matéria. Para vós, porém, não o seria. Então, quando a gente pensa em matéria, nós conhecemos a matéria em 3 estados: sólido, líquido e gasoso. Mas os espíritos estão dizendo aqui que esses 3 estados é o que a gente conhece, mas a matéria, ela existe em outros estados. E então nós vamos aqui, dentro da obra espírita, nós temos no livro A Vida Continua, psicografia do Chico pelo espírito André Luiz, ele fala no capítulo 9 que matéria é luz coagulada. Então, o que é
a matéria como luz coagulada? É a energia condensada no campo gravitacional, que dá aos objetos a aparência de sólido. Então, olha só, tudo é energia. Às vezes, essa energia ela é condensada, ela é luz coagulada. Então, ela, na verdade, é uma ilusão. A matéria sólida é apenas uma ilusão. No livro Evolução em Dois Mundos, o André Luiz, ele dá uma definição de fluido cósmico universal. Ele diz que o fluido cósmico universal é plasma divino e que o plasma divino é o quarto estado da matéria. Então, matéria, agora a gente já viu estado líquido, sólido e gasoso e o plasma. Então, vamos dizer assim, ó, no estado gasoso, a gente mal vê, né? É o vapor. Mas o plasma ainda é mais etéreo do que a matéria no estado gasoso. E aí fomos lá no Google para saber o significado de plasma. E lá está escrito o seguinte, que o plasma é formado quando uma substância no estado gasoso é aquecida até atingir um valor tão elevado de temperatura que faz com que a agitação térmica molecular supere a energia de ligação que mantém os elétrons em órbita do núcleo. Então, se a matéria no estado de vapor ela já está aquecida e as moléculas já começam a se afastar umas das outras, no plasma esse aquecimento é ainda maior. Então, a matéria está mais, as moléculas estão mais distanciadas. Mas ainda existem outros estados da matéria. Por exemplo, ainda lá no Google, nós vimos a matéria no quinto estado, que é chamada luz líquida. Ela é mais etérea do que o próprio plasma. E os cientistas chamam essa matéria no estado como luz líquida de condensado de Bose-Einstein. Mas além desses 5 estados, já se sabe que a matéria pode existir em mais 2 estados, que é o estado fermiônico e um estado que é um superfluido, quer dizer, uma matéria mais etérea ainda do que o plasma, do que o gás fermiônico e do que o Bose-Einstein. Então eu fico imaginando aqui que isso é o que os espíritos falam de matéria quintessenciada. Com base nesse entendimento desse fluido que permeia todo o universo e que o nosso pensamento viaja, ele é o veículo do pensamento, a gente já pode começar a entender como é que nós podemos nos comunicar com Deus. E até como que as nossas preces chegam até Ele. No item 24 de A Gênese, capítulo 2, o Kardec diz: as nossas preces, para que Deus as ouça, não precisam transpor o espaço, porque Deus está em toda parte, então eu estou orando, eu já estou me comunicando com Deus. Nem ser ditas em voz retumbante, quer dizer, eu não preciso gritar, porque eu me comunico com Deus pelo meu pensamento. Pois que, continua o Kardec, estando de contínuo ao nosso lado, os nossos pensamentos repercutem nele. Pensei é como se formasse uma onda que viaja nesse fluido cósmico universal e chega até Deus. Bom, então, voltando lá, né, como a gente está sabendo que o fluido cósmico universal e esse entendimento é essencial para que a gente possa entender como a providência divina age. Agora a gente já sabe que providência é solicitude de Deus para conosco, que Deus está em toda parte, que Ele nos conhece nos mínimos detalhes, que a oração é uma forma de comunicação com Ele, que nós podemos ter certeza de que Ele ouve, entre aspas, né, as nossas orações e que nós nos comunicamos com Ele pelo pensamento. Olha que maravilha sabermos disso. Isso
naqueles momentos mais difíceis das nossas vidas, em que muitas vezes a gente se pega pensando, ai, será que Deus esqueceu de mim? Ai, será que eu posso realmente confiar na bondade do Pai? A gente lembra de tudo isso e o nosso coração se tranquiliza, na certeza de que Ele está do nosso lado e nos atende nos mínimos detalhes. Uma coisa, o fato dele nos atender sempre não quer dizer que ele vai fazer tudo o que a gente deseja, porque nós, como seres imperfeitos, às vezes nós queremos coisas que não seriam, se atendidas, não viriam em nosso benefício. Então, muitas vezes, Deus diz não para a gente, mas esse não é sempre pedagógico. Ele tem a função de fazer com que nós cresçamos, amadureçamos e conquistemos aquilo que a gente, na medida do nosso desenvolvimento espiritual, tenhamos o mérito de alcançar. Gostaram desse vídeo? Se gostaram, dê um joinha, compartilhem e até o próximo vídeo, se Deus quiser.